Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Paulo, antes de você Diz. começar, eu achei o livrinho onde eu anotava as vozes. Hum, Não sei se é que legal. interessante, porque É. começou acho que em 2010 a primeira. Uhum, A primeira foi aquela que eu te falei. Mortal é tudo aquilo que se inicia através da forma de liberdade. hum, Aí em 2009 veio essa. Se tivesses vindo comigo, não deixaria meu corpo lacerado, nem entregue à escuridão da terra. E uma outra veio como sugestão. Eu sou como se a pessoa, a voz dissesse para mim quem eu era. Eu sou a centelha do amor maior. Eu sou alegria, vida e luz. Eu me lembro que nesse contexto aqui eu estava deprimida, hum. estava sem a energia vital fluir, não queria fazer nada, só dormia. Foi um período que eu fiquei assim bem mal mesmo. Hum. Depois teve uma outra. Bem-aventurado o barco destes mares, sempre tão divino sem o merecer da terra. Aí, as duas últimas, que foi em 2010. Morteiros em vida, que os saltos dos montes sejam santos. Antas somos. Aí a última. Disputados estareis agora. Se me buscares, convosco irei à frente de batalhas. Pronto, foram as locuções. E é sempre quando eu estou entre. Assim, o sono vai pegando. Não sei se é sono REM que chama. É quando eu estou no estágio de fazer a transição do sono. E É, vai. E aí se eu não me escuto. engano, é o estágio alfa, né, de vibração É, da mente, né? e aí eu escuto nitidamente. Quando a voz fecha Uhum. o pensamento, eu acordo. Acordo, e aí por isso que eu gosto de estar com. Ainda dá Não, tempo para você lembrar e anotar, né? perfeitamente eu lembro. Uhum. É tão nítido que eu não tenho dúvida das frases, das palavras, nada. Eu não Porque perco nada. algumas são bem elaboradas, né? Palavras difíceis, assim, Isso, enigmáticas às vezes. isso. E eu nunca tive discernimento. É, eu Uma vez quero eu. começar te agradecendo por você estar aí conosco, compartilhando suas experiências. E você pode se apresentar, dizer de onde está falando, o que você faz, né, a sua atividade, e então começar o seu relato. Aí eu vou anotando aqui alguns tópicos para a gente conversar no final. Tá bom? Tá Fique à bom. vontade. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Meu nome é Ingrid, eu sou pedagoga de formação, psicopedagoga, arteterapeuta em formação. Atualmente estou coordenadora de uma creche no município de Extremóis, Rio Grande do Norte, onde eu vivo, onde eu resido e trabalho. Tá. Então, o meu despertar espiritual se deu com a morte de uma prima. Eu sou a primeira filha de um casal, a única mulher de dois homens, dois meninos, dois rapazes, e nunca tive irmã. E essa prima, ela supriu essa lacuna de uma irmã. Sempre foi uma criança muito só, e aí essa prima realmente, ela era cumpriu esse papel de irmã, de irmandade, primas e irmãs. Ela era gêmea e ela foi atropelada em frente à bebê de Caicó, juntamente com
com outra amiga nossa, a irmã dela estava presente. Enfim, ela faleceu, e aí eu comecei a entrar numa série de questionamentos sobre a vida, sobre Deus, que Deus é esse que permitia, que deixava a minha prima e irmã ir embora, né? Tão jovem. E aí eu comecei um caminho de buscas nessa vertente da espiritualidade, de questionamentos. Comecei a buscar cartomantes, pessoas que jogavam búzios, porque eu queria saber aonde essa prima estava, onde a Lana estava, como era que ela estava, por que tudo aquilo. E eu tive um sonho. No dia que ela morreu, eu não consegui ir para o sepultamento. Na verdade, foi a minha primeira experiência com a morte, né? O baque com a morte, de perder alguém. E ainda mais uma prima, né? Quase da mesma faixa etária. E aí, eu ouvia relatos de como ela tinha ficado com um acidente, né? E aquilo ficou na minha cabeça, com certeza. E quando eu dormi, meus pais dormiram comigo no mesmo quarto, porque a gente cedeu o quarto deles, que era o quarto maior, para os familiares que vieram de fora, e fomos dormir no meu quarto. E minha mãe dizia que eu falava dormindo, né? Eu sempre fui, assim, uma certa faixa etária, tinha crise de sonambulismo. Então eu falava, levantava, e aí eu sonhei com ela, com a Lana, num gramado muito verde, de umas serras, as montanhas, né? Era bem parecido com a paisagem do Seridó, porque eu sou de Caicó. E lembrava aquelas serras, agora eu só via verde. E eu estava sentada nessa grama, chorando muito, cabisbaixa, e ela vinha correndo, eu me lembro nitidamente, assim, de ver a imagem dela. Ela vinha com um conjuntinho azul que ela tinha, o cabelo dela era loiro, assim, a gente era bem parecida. E ela me via e parava, e perguntava o que estava acontecendo, por que eu estava chorando daquele jeito. E aí quando eu levantava, eu dizia, você morreu. Ela dizia, não, Ingrid, eu não morri. Aí eu dizia, você morreu. Disseram que aqui cabia 2 dedos em você. Você ficou muito machucada, você morreu na hora. E eu começava a relatar no sonho tudo que eu ouvia de como foi o acidente, né? Que as pessoas contavam, as testemunhas oculares chegaram para o meu pai, contaram, enfim. E aí no sonho eu desenvolvia essa linguagem do que eu ouvia. Você morreu. Ela disse, Ingrid, eu não morri, eu estou viva. Eu estou bem, eu estou feliz. Aí eu acordei. Não fui ao sepultamento, porque eu não tive condições mesmo, meus pais não me acordaram. E aí eu fui logo contando o sonho para minha mãe. Ela disse, você falou muito dormindo, chamando por ela. Você falou, eu lhe acalmei, e você parece que não tinha acordado, mesmo eu lhe acordando, mesmo eu lhe acalmando, você continuou dormindo. E a partir isso foi um marco, né? Um divisor de águas assim na minha trajetória, né? E aí eu comecei a questionar muita coisa, a fazer a busca do caminho espiritual, né? Essa jornada mesmo de me interiorizar, de me voltar para as coisas transcendentes mesmo, né? E vim estudar em Natal, morei muito em pensionatos, né? Em pensionatos com outras jovens que também vinham para se preparar, fazer 2º grau, aí depois fazer cursinho pré-vestibular. E nesse convívio a gente tinha algumas experiências que sempre puxava, remetia para as questões espirituais, né? E eu comecei a ver áurea, né? A áurea das pessoas. Do nada, eu estava no quarto com a minha colega de quarto e eu comecei a ver
a áurea dela. E eu não entendi o que era aquilo, né? Aí eu falei para ela dizia, não, isso é coisa da sua cabeça, é porque você é muito ligada às coisas espirituais e você acha que está vendo. Aí eu deixei para lá, achei que realmente poderia ser, né? Não, nem me levei a sério. E esqueci o fato. E aí voltou de novo. Eu comecei a ver de outras pessoas, a sentir quando a energia não me fazia bem. Eu me sentia muito sugada, energeticamente desequilibrada, e o meu ímpeto, quando alguém estava assim nesse nível, era a repulsa, né, me afastar. E quando foi uma outra vez, eu vi novamente, de outra menina, de outra colega. E eu me lembro que morava nesse pensionato uma carioca, que a gente se tornou bastante amigas até hoje, assim, de muitas identificações, de muitas sintonias. Foi uma amizade que até hoje perdura, de todo esse convívio de pensionistas, dessa experiência. E eu falei para ela era também católica, e eu falei para ela que eu via e eu não sabia o que era aquilo. E ela disse, eu acho que eu tenho uma pessoa que pode lhe ajudar, Ingrid. E aí ela me levou a um oftalmologista muito renomado de Natal, e ele também tinha formação em psicanálise, e ele desenvolvia o estudo da quirligrafia, que é uma máquina, assim, você coloca a mão e ele fotografa os seus dedos, né? Aí sai só a foto, a quirligrafia mesmo, a áurea. Uhum. E aí ele fez todo um estudo em cima disso, falou como era que estava meu campo energético, né? E disse que se eu estava vendo, se aquilo estava acontecendo comigo, era um privilégio, que eu não me assustasse, que era uma espécie de dom, não tinha nada demais, e que eu passasse a cuidar mais desse lado energético, a ficar mais ligada, né? Uhum. Pronto, essa foi uma experiência pontual nessa minha trajetória. Outra coisa que marca bastante nesse meu caminhar é as experiências da minha mãe, que repercutiram muito sobre mim e me influenciaram, né? A minha mãe, ela teve uma projeção astral, ela saiu do corpo. Primeiro ela conta que ela foi tomada por um sono anestésico, que ela não estava com aquele sono. Foi uma coisa assim que sobreveio como um sono, como uma espécie de anestesia. E ela apagou no sofá. E aí ela disse que via um acidente, via o corpo dela saindo, o espírito dela saindo, indo de encontro a essa cena, uma cena de uma estrada, e de pessoas num carro, e ela identificou como se fosse a sobrinha dela e o filho da sobrinha dela, que ia haver um acidente, e por alguma razão, o fato dela estar lá, do espírito dela estar lá, não aconteceu o pior. Ela perdeu, e depois a minha prima confirmou, ela perdeu o controle do carro numa curva, saiu, e não aconteceu nada demais, mas a minha mãe não entendeu aquilo, e tudo ela partilha comigo, né? Porque eu tenho essa caminhada, assim, mais forte, mais assídua dessas buscas, né? Do sagrado, da fé, enfim. E ela disse que não entendeu nada, mas, assim, o que ela entendeu, a minha mãe é uma mulher leiga, sempre foi do lar, não teve estudo, viveu muito em função do meu pai, e foi desenvolvendo a fé, na verdade, através de mim, né? Fui levando para ela também essas minhas experiências. E acho que a gente veio para se ajudar nessa vida, porque é muito interessante como a gente troca, como eu ajudo ela, e como ela me traz esses dons dela, né, que para ela não compreende,
E eu acho que também a gente tem uma cumplicidade nesse entendimento. E aí eu comecei a perceber que isso era uma projeção astral, fui pesquisar, fui estudar. Aconteceu com meu irmão caçula também, que mora em Londres. Foi bem na véspera dele ir embora, véspera assim, que ele trabalhava muito, ele trabalhou na rede de hotelaria. Teve uma certa vez que ele estava muito cansado, ele não acreditava mais em nada, ele estava desanimado, trabalhava muito, muito, muito. E o cansaço sobrecarregou muito ele, eu acho que teve uma repercussão no espírito. E aí ele também conta para mim que teve uma projeção astral, que se viu saindo do corpo, como se estivesse buscando um caminho, que não aguentava mais aquilo. Aí veio a proposta dele ir morar na Europa. E ele está lá até hoje. E também a minha mãe, ela via espíritos. Ela viu a tia dela, quando faleceu. Meus pais moravam no sítio e dormiam na sala. Era uma sala de uma configuração bem ampla, bem grande, muito ventilada, dessas casas antigas, de fazenda antiga mesmo. E a rede do meu pai era perto da minha mãe. Meu pai tinha mania de botar a perna na rede da minha mãe. E aí minha mãe estava adormecendo e ela sentiu o peso na rede dela. E ela falou que o nome do meu pai é Humberto e ela chama ele de Beto. Beto, tira a perna da minha rede, me deixe dormir. E aí meu pai não respondeu e começou a ressonar, roncar, alguma coisa desse tipo. Quando ela abriu os olhos, que se deu conta que não era meu pai, ela viu a tia dela, dizendo que tinha partido e que veio avisar ela. E aí ela acordou meu pai nesse ímpeto e falou, né, a minha tia Corina morreu. Como é que você sabe? Você sonhou? Não, eu acabei de vê-la. E meu pai disse, não, isso é coisa da sua cabeça, eu acho que você sonhou e achou que viu. Não, eu vi a tia Corina de carne e osso, ela sentou na minha rede, eu achei que era sua perna e por aí vai. Então, para dizer que essas experiências da minha mãe também repercutiram muito nas minhas buscas, né? Me influenciaram muito. Teve outras experiências dela também de ver espíritos, de sentir as coisas, né? E que eu não tinha explicação para aquilo. E que, como eu queria ajudá-la, na verdade, eu comecei a frequentar o centro espírita, a buscar, principalmente eu já, depois da morte dessa minha prima, né? Que me motivou mais a fazer essas buscas. E eu comecei a frequentar a Federação Espírita com uma prima minha bem mais velha, que ela já era espírita há algum tempo. E eu comecei a frequentar com ela, li alguns livros. Mas, com o passar do tempo, eu sentia que ali não me preenchia. Me dava, de certa forma, umas respostas. Mas aí eu comecei, paralelo a isso, a ter sonhos. Eu sonhava como se eu estivesse na fila da comunhão, recebendo o corpo de Cristo. Era sempre o sonho mesmo repetido. Sempre eu na fila para receber a Eucaristia. Até então, eu não tinha a vivência de ir às missas, eu era católica só do censo, né? IBGE, assim. Tive a influência da minha avó, porque eu fui criada boa parte da minha infância e pré-adolescência com a minha avó, então ela era muito católica, e aí foi no período que eu fiz a primeira Eucaristia, e minha avó me ensinou a rezar, porque meus pais não tinham essa vivência de religião. Minha família sempre foi boêmia, sempre a irmandade, tanto da minha linhagem paterna, meus tios eram muito numerosos, e a minha linhagem materna também. Então eu convivi com um ambiente muito festivo, né? De farras, de festas, de bebedeira, de escutar Nelson Gonçalves, né? O repertório dos meus pais, dos meus tios. Eu fui criada nesse ambiente, assim, que não me conduziu a esse caminho, assim, espiritual. Então foi preciso que houvesse um despertar, um marco, para que eu despertasse e sentisse a necessidade, o desejo
de buscar, né, de encontrar respostas para tantos questionamentos que vinham na minha cabeça. E então, como eu passei a ter esse sonho que eu não entendia, eu na fila da comunhão, recebendo o corpo de Cristo, aí eu fui à missa. Eu fui à missa numa igreja barroca de Natal, a Igreja do Galo, dos frades dos capuchinhos. E aí eu fui uma missa, assim, sem grandes expectativas. Já que eu estou tendo esse sonho, eu vou à missa, né? E aí eu fui à missa, mas aí só assisti à missa, não, nada demais. E eu me lembro que, com o passar do tempo, eu não me mantive indo à missa. Eu fui essa vez e pronto, né? E eu comecei a namorar um rapaz de Caicó, eu estudava em Natal, ele morava em Caicó, e ele sempre estava vindo e eu indo. E quando foi um dia, ele veio com a prima dele, que ela é bem mais velha que ele, e ela tem essa vivência no franciscanismo, né, dos frades capuchinhos. E aí eles me pegaram lá no pensionato que eu morava para sair. E fomos à missa, no convento de Santo Antônio. Eu, ele e a prima dele. E depois da missa, celebrou a missa um frei muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Um frei de um carisma diferente, ele era engraçado, ele era magnético, ele atraía, ele dizia umas graças na missa. E eu nunca tinha visto aquilo, né? Uma pessoa diferente desse contexto religioso, dessas referências que eu não tinha muito bem construída. E terminando a missa, ele chamou a gente lá para a cozinha do convento, e era já como se fosse uma família, um ambiente muito agradável. Nós jantamos, conversamos, demos risadas, e ali eu comecei a entender que aquele padre, que se dizia frei, tinha algo diferente que me atraía, né? Uma espécie de fraternidade que eu não tinha construído essa referência. E aí eu passei a ir às missas lá. Passei até essa caminhada no catolicismo, mesmo não concordando com muita coisa, mesmo sendo avessa a muita coisa, né? Comecei a ler muito no meu período de vestibular, de pré-cursinho, lia muita história, né? E via os absurdos da igreja, os erros crassos de períodos históricos, enfim. Mas eu não queria me prender a isso, porque eu queria me prender àquele sentimento bom que me levou ali, né? Que fluiu naquele convívio com aquele frei tão engraçado, tão irreverente, tão acolhedor, né? E foi o meu ponto de atração, foi aquilo ali, aquela referência. E eu passei a ter essa caminhada com a proposta do franciscanismo, a espiritualidade franciscana, que me atraiu muito. Eu comecei a ler sobre a vida de Francisco, de Clara, do período histórico deles, e comecei a fazer essa imersão dessa experiência no franciscanismo. Eu recortei o catolicismo no franciscanismo, e eu me senti muito bem ali. E aí passei a comungar, fazer as práticas, né, assim, daquela devoção franciscana. Participei das formações da UFS, que é a Ordem Franciscana Secular, que são pessoas que vivem no mundo, trabalham, se casam, são leigos, mas que querem viver de acordo com a perspectiva do franciscanismo, né? O despojamento, a fraternidade, ir ao encontro dos que sofrem, né? Ter essa vivência dentro do franciscanismo. E gostei de tudo aquilo, e fui realmente fazendo esse mergulho, né? E aí eu me lembro que em algumas missas, eu só conseguia ir à missa lá, eu não conseguia ir em outra igreja, porque foi lá que eu fui tocada, lá o clima, né, por ser uma igreja
mística, barroca, e eu, sempre que tinha algum problema no meu dia a dia, que eu não estava bem, era um oásis em que eu ia refletir e ficar em silêncio, sozinha. Ia na igreja, às vezes não tinha ninguém, ficava ali recolhida, fui nessa linha evolutiva, né, dessa experiência. Então, eu me lembro que em algumas ocasiões, no rito da missa, porque o rito da missa sempre me atraiu muito. Eu sou uma pessoa de essência muito ritualística, né? E eu acho que isso a gente traz dos nossos ancestrais. Se a gente for estudar a antropologia, a sociologia, né, a história, o homem tem essa sede do sagrado e da dança e de se expressar, né, através da dança, para manifestar o sagrado, para buscar o sagrado, as tribos indígenas, enfim, vários povos que nos remetem a esses rituais com o sagrado, da busca pelo sagrado. Em algumas experiências em que eu estava na missa, eu comecei a ter visões. No momento da transubstanciação, em que o padre está transmutando através da bênção o pão e o vinho, aquelas espécies, na carne e no sangue, né? Eu não entendia nada, mas assim, eram sensações tão boas, assim como se eu estivesse em êxtase, de tanta paz que eu sentia, que eu acho que eu nunca senti nada parecido. Por isso que eu passei a ir mais, porque o espiritismo não me atraiu tanto quanto essa experiência no catolicismo. E eu comecei a ver áureas, assim, como se fossem vultos de anjos, se formando, assim, muitos, no momento da transubstanciação, naquele rito, né, de elevação. E eu me lembro que eu não me assustei mais como a experiência da Áurea que eu via, que eu fiquei sem entender, confusa e um pouco receosa e com medo. Mas aquilo era de uma dimensão tão forte e de uma paz, de uma harmonia dentro de mim, como se todo o caos se ordenasse a partir daquela imersão ali naquela experiência. E relatei, assim, porque quando a gente caminha no franciscanismo, você passa a ser assistida por uma espécie de diretor espiritual, que geralmente é um frade, né? Tem um frei capuchinho que assiste ao UFS, que são as pessoas da Ordem Franciscana Secular, que são os leigos, porque tem a ordem primeira, que são os frades, a segunda, que são as clarissas, que lá em Caicó tem, né, e que também eu passei a frequentar como um momento de recolhimento, reflexão, e é para ficar comigo mesma, enfim. E aí eu passei a relatar essas experiências e o Frei disse que eu não parasse, que eu continuasse, porque Deus ia me usar, né? Eram as explicações que ele dava, que Deus ia me usar, e que aquilo era muito, muito bom, né? Se eu sentia paz, eu continuasse. Mas aí eu não continuei, porque vem a vida profissional, vem a vida. A gente fica meio que no piloto automático, nessa busca da vida material, né? Da profissão. Parece que você termina uma graduação e aí fica aquela coisa da meritocracia, de você estar naquela engrenagem de que precisa se qualificar, e aí a gente vai se perdendo e relativizando um pouco essas buscas. E foi o que aconteceu. E um belo dia eu tive um sonho que eu considero um EQM. Eu não tinha noção do que seria EQM, mas depois também eu fui pesquisar, e aí foi onde eu achei o canal do Paulo Alexandre. Comecei a ver alguns vídeos, e a minha experiência
Eu morava num outro pensionato, já estava concursada aqui em Extremóis, só que eu morava em Natal. Então eu vinha e voltava todos os dias para Extremóis para trabalhar. E é sempre como se fosse um contexto, como se você estivesse cansada. Eu me lembro que eu estava muito cansada. E aí eu apaguei, adormeci. Eu dividia quarto com uma menina do Ceará, que estava terminando engenharia de alguma coisa. Mas ela dormia muito fora. E aí eu me lembro que eu apaguei, eu me lembro que ela não estava no quarto, que eu nessa noite eu dormi só. E eu apaguei e dormi profundamente, profundamente. E aí eu sonhei como se eu estivesse caminhando numa rua muito familiar, como se fosse uma rua de Natal. E tinha uma viela, uma rua estreita, que eu precisava passar, fazer essa travessia. E havia um fluxo de água, uma correnteza muito grande, uma água turva, e eu começava a ver o fluxo dessa água como se fosse um impedimento para eu passar. E eu não via como passar, e eu precisava chegar em algum lugar. E aí eu dizia, eu preciso passar. E aí eu senti uma voz, como se fosse uma locução interior, eu não via ninguém, não tinha ninguém comigo. E a voz dizia assim, não atravesse. Eu dizia, mas eu preciso passar. Aí eu fui, passei. No que eu atravesso, a força da água é tamanha que me arrasta. E eu não vejo mais nada. Aí eu entro num estágio assim, da minha linguagem onírica, que eu lembro como se tudo ficasse escuro. A água me levando, eu submersa, tudo era turvo, escuro, eu não via nada. Eu entendia que eu estava morrendo, que eu ia morrer. Esse era o entendimento que eu tinha e a sensação nítida. E era como eu via umas letras de sangue dizendo assim, nitidamente na minha frente. Foi quando eu consegui enxergar que eu vi essas letras de sangue que dizia assim, escritas de sangue mesmo. Adormeceu para esta terra, não, adormeceu para esta vida e acordou para uma nova terra. Então, adormeceu para esta vida e acordou para uma nova terra. Já soa muito estranho. Então, eu entendi que eu estava morrendo e eu começava a gritar por Jesus. Jesus, me ajude, me socorra, por favor, não me deixe morrer. Eu me lembro bem que eu dizia isso. E aí passou uma espécie de branco e silêncio, que eu não falava mais nada, não via mais nada. E a sensação que eu tinha como se eu tivesse tomado um fôlego, que eu acordava numa outra dimensão. Era como se fosse uma cidade circular, onde tudo era muito branco, muito harmonioso, sempre no sentido assim de unidade, de circularidade, onde você alcançasse tudo, que você olhasse, você visse tudo, tivesse uma visão assim, sei lá, tridimensional ou multidimensional, sei lá, alcançasse tudo, panoramicamente eu olhava e via tudo interligado, tudo, a visão do todo. E eu estava num plano mais abaixo, como se fosse realmente me levando para chegar lá. E eu me lembro de um senhor, eu descrevo esse senhor, ele era um senhor baixinho, estava de branco, tinha o cabelo assim, ele era calvo meio, assim, tinha um restinho de cabelo mais baixinho, branco, os olhos cor de mel, bem expressivo, é como se saísse luz dos olhos dele, de tão reluzente, assim. Ele dizia assim, venha menina, venha. Aí pegava nas minhas mãos, eu chegava até a altura dele, até o nível dele. E eu dizia eu perguntava, onde é que eu estou? Que lugar é aquele? Aí ele dizia, aqui é onde aqui todos se veem, todos se sentem e todos se escutam, tudo está ligado. Aí eu acordei
e comecei a chorar muito, muito mesmo, porque eu era como se fosse um misto de cansaço, de medo, de sensação realmente como se eu fosse morrer, né? Como se aquilo fosse um aviso, uma premonição, não sei, era um misto de muita coisa, um turbilhão se passou comigo, que eu chorei compulsivamente. E aí fui falar com Deus, orar, para ele me acalmar, porque eu não estava entendendo nada. E eu me lembro que o meu irmão, ele também sonhou comigo algo bem parecido, bem semelhante. E ele só me Nessa contou mesma época, no mesmo nessa mesma período. época, um pouco depois do meu sonho, não sei se foi 3 dias, que eu perguntei quando tinha sido. Eu me lembro que eu acho que foi na mesma semana que ele sonhou, com a diferença de 3 dias, mais ou menos. E aí aconteceu que ele só me contou porque eu mudei a foto do Facebook, da capa, botei uma borboleta bem grande, assim, preta, bem negra, assim. E aí ele questionou, por que que você botou essa borboleta? Eu disse, você sabe que eu sempre gostei de borboleta, mas por que que tinha que ser uma borboleta preta? Eu disse, eu não sei, eu achei a borboleta bonita, não tem explicação. Mas por que que você encasquetou com a minha borboleta, com a minha mudança de capa de Facebook? Não, nada não, deixa pra lá. Não, agora você vai dizer, porque ele é muito caladão, muito fechado e não tem também essas vivências, nunca fez esse caminho, nunca buscou nada disso. Não, nada não, e eu fui cutucando, cutucando, e aí ele falou, é que eu tive um sonho muito estranho com você. Aí eu disse, conte aí. Aí ele disse, eu sonhei que eu chegava na fazenda dos nossos pais, que era a fazenda Mucambo, que era o sítio dos meus pais. Que, na época, meu pai já tinha vendido, né? E aí ele sonhou que ele vinha ao Brasil visitar a família, como de costume ele sempre vem. Só que no sonho a gente morava no sítio, que foi onde a gente construiu nossas melhores experiências assim de família, de convívio com a natureza. Então eu entendo que aquilo era uma referência prévia de memória afetiva que ele tinha, porque meu pai nem tinha mais o sítio, né? E ele sonhou como se estivesse indo para lá. E aí chegava numa porteira, ele descia do carro e aí ele se dava conta de como se tivesse acontecido uma catástrofe ambiental, uma espécie de tornado, de furacão, não sei. E aí ele começava a me procurar e procurar minha mãe. Ele achava minha mãe e dizia assim, agora eu tenho que achar minha irmã, ela tem que estar viva, minha mãe está viva, que bom, agora eu preciso achar ela. E ele começava a me procurar. E quando ele me encontrava, eu estava morrendo. Aí ele batia no meu rosto e dizia, não, você não pode ir agora. Você não vá, não vá. Ele disse que dizia bem assim, não vá, não vá. E aí eu morria. Quando eu morria, que ele chorava muito no sonho e ele olhava o entorno do lugar, que estava prefigurado como um caos, né, como uma catástrofe ambiental, ele via tudo ordenado. Ele via flores, borboletas, como se a beleza tivesse surgido do caos de forma instantânea a partir da minha morte. E aí eu falei para ele que eu tinha tido esse sonho, né? Aí ele disse, você acha que é o quê? Eu disse, eu não sei, eu não quero pensar nisso não. E aí eu achei muito estranho, né? Porque foi como se fosse a experiência do sonho dele, da linguagem onírica, era muito aproximada com o meu sonho. Eu morria em ambos os sonhos, o meu e o dele, e tranquilizei ele, assim, no sentido de que eu não estava preocupada, mas só que no fundo eu estava preocupada, e eu estava me preparando para a morte. Eu disse, eu acho que eu vou morrer, porque se eu tive esse sonho, que era tão forte, tão nítido, que eu sentia de forma sinestésica tudo, via tão claramente o lugar, e meu irmão sonhou, então eu tenho que me preparar
porque eu posso morrer a qualquer momento. E aí eu fiquei com aquela ideia de morte iminente. Tipo assim, se eu saísse de casa, quer dizer, eu posso morrer hoje. Aí fiquei, né, nessa, nessa coisa, assim, de que eu poderia morrer a qualquer momento. E eu não aguentava mais aquelas sensações, né, de, de morte iminente, né. E aí eu resolvi procurar um frade lá, que era se chamava o guardião do convento, que era tipo o diretor. E ele tinha formação em psicologia, filosofia, era uma pessoa muito culta, muito preparado, né? E aí eu pedi para falar com ele, eu me lembro, foi depois da missa do convento. Nós ficamos no jardim, é um jardim bem bonito lá, bem agradável. E aí a gente ficou caminhando, conversando, caminhando, né? Aí eu falei para ele do meu sonho, em seguida eu relatei o do meu irmão. E aí ele fez algumas perguntas, tipo, você é muito ligado ao seu irmão? Eu disse, sou. Dos meus dois irmãos, ele é o que eu... Nós somos bem ligados, bem em sintonia mesmo. Tipo assim, ele já sentiu que eu não estava bem, e eu também, por minha vez, sinto quando ele não está bem. Ele é o meu irmão caçula. E aí ele disse que só eu poderia ter o discernimento dessa minha experiência onírica. Só eu poderia saber a partir da minha caminhada, a partir das minhas experiências, mas que a morte poderia representar várias coisas. Poderia ser a morte física? Poderia. E diante dessa possibilidade, eu estaria que estar pronta de alguma forma, né? Poderia ser uma morte espiritual, tipo assim, eu morrer em algum aspecto que não condiz com a vida, né, com o movimento da ordem, da harmonia e renascer para uma outra proposta nessa vida, né? Ele deixou em aberto, na verdade. E até hoje eu não tenho explicação, assim, do que é, né, disso tudo. Mas, basicamente, foi isso. E depois, uma outra coisa que acontecia comigo era as locuções interiores. Mas essas locuções, elas aconteciam quando eu estava nessa caminhada no catolicismo. Eu ouvia algumas vozes quando estava no sono, assim, quando o sono ia pegando, assim, em alfa, né? É alfa que você falou? Ou é beta? Não sei. É estado alfa, né? Na transição entre a vigília e o Isso, sono. Mas você está nem isso, lá nem cá, né? Tá. isso. E aí a primeira que eu ouvi foi essa mortal é tudo aquilo que se inicia através da forma de liberdade. Essa foi a primeira. Depois, uma outra voz que eu ouvi foi como se fosse uma sugestão para mim, dizendo quem eu era. Porque eu me lembro que nesse contexto eu estava atravessando um período bem difícil, minha energia vital não estava fluindo, estava com situações bem estagnadas, como se fosse num estado de depressão, né? Só que eu reagia aqui e acolá. Não era aquela depressão que eu ia entrando, né, no estado mais. E aí eu ouvi essa. Eu sou a centelha do amor maior. Eu sou alegria, vida e luz. Depois eu ouvi uma outra, com um tempo depois. Bem-aventurado o barco destes mares, sempre tão divino sem o merecer da terra. E as outras três essa foi em 2009, se tivesses vindo comigo, não deixaria meu corpo lacerado, nem entregue à escuridão da terra. A outra foi no dia 7 de junho de 2010. Morteiros em vida, que os saltos dos montes sejam santos, antas somos.
E a última foi: disputados estareis agora. Se me buscares, convosco irei à frente de batalha. Pronto, e daí para cá eu não ouvi mais, porque, na verdade, a minha caminhada hoje, nessa direção da fé, da espiritualidade, consiste mais em leituras, né? Eu não tenho mais essa caminhada pelo catolicismo como eu tive nesse período, né? Aqui e acolá eu vou a uma missa, mas não tenho aquela coisa assídua, contínua, né? E aí parou, eu não tenho mais. Só uma vez, assim, que eu, há poucos dias, de um tempo, acho que foi no começo desse mês, eu não estava encontrando ovos vermelhos em nenhum supermercado aqui de Extremóis. Eu só compro ovos vermelhos. E eu fui em 2, não tinha. E uma voz disse assim: vá no supermercado X, que você vai encontrar os ovos vermelhos. E foi incrível, porque quando eu fui lá na seção dos ovos, só tinha ovo branco, né? Só tinha uma bandeja de ovo vermelho. Foi impressionante, porque assim, só tinha essa bandeja em cima dos ovos brancos. Aí eu fui, peguei a bandeja, aí uma mulher estava se aproximando dos ovos, aí fez: nossa, você é uma sortuda mesmo, porque eu não peguei mais ovos vermelhos, só tinha essa bandeja. E aí eu começo a interpretar essas experiências como se fossem experiências quânticas mesmo, assim de conexões, assim, de energia, que eu estou conectada a algo maior, que me dá uma sugestão, e aí eu vou lá e eu acredito que aquilo vai acontecer e acaba acontecendo. Tem algumas sinalizações, assim, dessa natureza, nesse sentido. Mas o que me chamou mais atenção foi o sonho. Esse sonho foi muito forte. Eu achava que a gente só tinha EQM quando estava, assim, como é que diz? Na UTI, né? Sofria algum acidente, alguma coisa. E esse sonho, eu nunca tive nada do tipo. Nunca foi a coisa mais forte, assim, que me causou impressão e que até hoje eu não tenho resposta. E o que foi mais forte porque meu irmão também. Meu irmão sonhou basicamente a mesma linguagem onírica, a mesma temática, né? Que eu morria. Ok. Então, eu andei anotando aqui algumas coisas para a gente retomar, né? Quando essa prima sua morreu, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 14, ia fazer 15 em dezembro, ela morreu em março, e ela ia participar da minha festa de debutante, ela ia dançar a valsa, e eu não quis Sim. mais festa. Ela tinha 13, eu acho. Aí você terminou sem 2 festa para de 3. 15 anos, não fez? Foi, eu não quis mais. Porque não fazia mais sentido. Ela me marcou tanto, assim, em algumas cenas, sabe aquelas cenas, assim, que parece que tem uma película, coisas que acontecem, assim, que você, depois que a pessoa parte, é que você entende que aquela cena, ela era algo para marcar a pessoa na sua vida e você construir uma referência. Uhum. Ela era uma pessoa muito querida por todos, assim, muito precoce. Dava conselho às pessoas, conversava com todo mundo. Todo mundo queria bem essa menina, porque onde ela chegava, ela era muito querida. Aquela simpatia, aquela luz, assim, que envolve. E eu sempre gostei de teatro, sempre tive muito presente as artes, as várias linguagens artísticas, assim, na minha trajetória. E eu me lembro que a gente estava no colégio de freira, e a irmã foi fazer uma peça
A gente já tinha atuado numa peça juntas, eu e minhas primas gêmeas, só que eu sempre fui mais ligada à Alana. Era Alana e Elana, com H. E nessa outra peça era uma peça junina, que era o casamento matuto. E eram vários casais de noivos, né? Dentre eles eu. E eu não tinha pensado no buquê, né? E a gente estava lá no camarim, aguardando para entrar, para fazer a encenação e tudo. De repente ela chega com um buquê que ela colheu de flores dos jardins do bairro dela. Uma coisa assim que eu nunca vi aquilo. De tão bonito, de tão caprichado, que eu disse, Alana, você pensou no meu buquê? Porque eu não tinha nem pensado, nem falei para ela. Ela disse, é claro que eu pensei, que você vai ser uma noiva sem buquê. E outras passagens, assim, que ela foi morar na minha casa, porque minha tia morou na Paraíba, e quando estava voltando para Caicó, assim, ela tinha 6 filhos, né? E aí ela deixou praticamente um em cada casa de irmãos, né? E a Alana ficou na minha casa. E a gente tinha planos de fugir para o Rio de Janeiro para ser artista, para ser atriz. Era o sonho que eu alimentava na minha vida. Eu achava que o meu dom era que eu tinha nato, que eu tinha nascido para ser artista, atriz mesmo, de teatro, de tudo. E a gente estava cogitando fugir, arquitetando toda uma fuga para ir para o Rio de Janeiro. Eu já tinha ligado para a CAL, que é a Escola de Artes e Cenas lá de Laranjeiras. Eu vinha peças aqui em Natal. Quando terminava a peça no Teatro Alberto Maranhão, eu ia falar com os artistas, pedir informação sobre cursos. Então, era uma coisa que eu já tinha estabelecido. Meus pais jamais concordariam. Meus pais muito conservadores, tradicionalistas, nem pensar. E aí a gente estava arquitetando essa fuga para o Rio para ser artista, para fazer curso. Aí, quando ela morre, eu desisto. Realmente, para você foi uma perda muito forte, né? Você disse que questionou, né, Deus, por que que ele permitia que uma pessoa tão jovem, tão cheia de vida, morresse assim de repente, né? Essa pergunta moveu você para buscas, né, espirituais. Sim. E você já alcançou a resposta? Por que que Deus permite que coisas assim aconteçam? Hoje o entendimento que eu tenho, o discernimento, é que ela precisava ir. Uhum. A vida dela foi aquilo. Ela veio como um cometa. Ela marcou, sim, tocou, iluminou, mas ela era para Deus, assim. Eu acho que ela cumpriu o propósito da vida dela. Engraçado, Paulo, que a irmã gêmea dela morreu há 3 anos. O pai dela morreu faz 1 ano. E, tipo assim, no meu entendimento, ela foi na frente para preparar. Não sei. Isso é muito relativo, né? A gente sempre acha que uma vida só é perfeita quando tem início, desenvolvimento, aí depois a decadência e a morte. Né? Todo o ciclo completo da vida humana, né? Mas a gente, depois de ver muitos exemplos, muitos relatos, né? A gente vê que não tem essa necessidade, né? Às vezes tem pessoas que vêm para voltar logo. E não quer dizer que aconteceu um erro, um desastre na vida dela. Aconteceu que ela tinha uma missão, né, que acabava ali. Às vezes essa morte assim não é só para ela, é para afetar os outros que estão ali em volta, né, que estão convivendo e sentindo com ela aquela perda. Você é uma dessas pessoas que foi impactada pela morte dela, né? A sua vida foi na verdade, era para eu ter ido para esse passeio, porque a gente tinha, um dia antes dela morrer, foi o aniversário de 1 ano do irmão dela, porque minha tia era louca para ter um menino, ela só tinha menina. Aí, o último veio o menino. Então, foi uma festa, era mesmo naquela eclosão das músicas de axé, daquelas bandas primeiras Bahia, de axé, Bahia. E a gente dançando na sala, Paulo. Uma alegria, sabe? E no outro dia tava o caixão dela. E eu era para ir esse passeio porque
ela queria que eu dormisse lá na casa dela, que era o aniversário do irmão dela. Ela foi me buscar em casa, porque eu não queria ir, eu estava chateada, porque minha mãe não tinha comprado uma roupa nova para mim, eu só queria se fosse uma roupa nova. E aí ela disse, Ingrid, eu vou lhe buscar aí com o Ariano, que era o primo da gente. Você vem com a roupa que você tiver, deixe de besteira. E ela foi me pegar, nós três na moto, né, do meu primo. E foi aquela alegria. No outro dia, aí ela pediu a meus pais para eu dormir lá. Aí minha mãe disse, não, ela não vai dormir, porque amanhã na segunda ela tem prova de história e ela precisa estudar. E no domingo de manhã, ela tinha ligado já 2 vezes. Quando eu acordei, minha mãe disse, a Lana já ligou 2 vezes pedindo para eu deixar você ir para beber, para o iate e depois para beber, mas você tem que estudar. Parece que eu tinha tirado uma nota baixa, eu nunca fui muito estudiosa, né? E aí, da terceira vez ela liga, eu atendo, já tinha acordado. Aí ela, Ingrid, você precisa vir com a gente, vai ser muito bom, a gente vai para o iate. Já está tudo combinado. E aí a gente volta e fica na bebê. Vai eu, Elana, que era a irmã gêmea dela, Sayonara, que foi a que se acidentou com ela, que ficou por última, quase morre também. Que se eu tivesse ido, eu acho que eu estava no lugar da Sayonara. Enfim, ela muito animada. Aí eu disse, mas a mãe não deixa não, Alana. Você não já pediu? Ela disse, já. Mas chame ela que eu peço de novo. Ela era muito insistente. Quando ela queria uma coisa, ela acreditava naquilo e lutava e perseverava. Chame titia que eu peço de novo. Eu disse, não, Alana, não adianta. Quando ela diz não, é não. Ela disse, Ingrid, eu queria tanto que você fosse. Tanto, tanto, tanto. Aí eu disse, eu também queria, Alana, mas não vai dar. Eu tirei nota baixa, tenho que estudar. Tá bom, Ingrid. Então, tchau. É bem triste. Pronto, foi a última vez que eu falei com ela. Uhum. Quando foi de 1 hora, meu irmão entra. Meus pais estavam dormindo e eu tinha tomado banho, almocei bem depois dos meus pais, porque estava estudando. Quando eu sentei na cama, no quarto dos meus pais, que eu liguei a televisão, meu irmão entra chorando, desesperado. Mãinha, painho, aconteceu um acidente, a Lana morreu em frente à bebê. E aí eu parei, comecei a chorar. Agora sim, eu não acreditava. Eu não acreditava naquilo. Eu achava que ela estava machucada, que ela tinha se ferido, mas morrer não passava pela minha cabeça, era inconcebível. Ela morrer, ela não combinava com a morte. Deus não podia fazer aquilo. E aí meu pai saiu feito um louco e foi tudo aquilo, e algumas pessoas dizem que se eu tivesse ido, eu estava no lugar, porque elas pegaram carona com os pais de uma amiga da gente que estava no iate, no clube iate. Aí elas vinham em cima da caminhonete. E ele parou em frente à bebê para elas descerem. E a irmã gêmea dela desceu na frente com uma amiga nossa. E ela ficou por último descendo com Sayonara. E aí quando elas foram atravessar, essa mulher, ela vinha em alta velocidade, ela tinha brigado com o marido, trabalhava no Banco do Brasil e vinha para Natal. E ela vinha correndo muito. E dizem que foi a Lana que freou o carro do impacto. Foi um impacto muito forte que projetou ela já uns não sei quantos metros. E Sayonara já pegou assim de relance mais depois. Mas que ficou muito grave também. E aí a irmã gêmea dela viu e correu, se abraçou com ela, viu as últimas batidas do coração, ficou toda suja de sangue de se envolver com ela, né, naquela cena. E, enfim. A gente fica chocado, né, com essas mortes assim, porque o ponto de vista da gente é terreno, né? A gente acha que a vida começa aqui e a vida se desenvolve aqui e a gente estranha quando ela termina, porque, como você diz, a gente é como se a gente não tivesse nascido para morrer, né? Mas se você olhar de outro ponto de vista, de que nós não somos seres deste mundo, esse mundo aqui é apenas uma passagem, né? É uma experiência que a gente vive, aí a coisa faz sentido, porque a gente já existia lá,
veio passar uma temporada aqui e voltou para casa, né? Tá lá, não desapareceu. E o sonho que você teve com ela, me parece que não foi um sonho, uma coisa, porque um sonho criado só na sua mente, no seu inconsciente, é o sonho comum, né? Mas esse sonho que você teve, que ela veio e disse a você, eu não morri, isso é história, eu estou aqui viva e tal, num lugar bonito, né? Cheio de flores, de Sim. grama, colinas, né? Isso aí, comparando com outras experiências que a gente conhece, tanto de experiência fora do corpo como de EQM, a gente vê que o cenário, as condições, a forma como ela se apresentou e até mesmo o fato dela não admitir que estava morta, de jeito nenhum. Uhum. Isso aí mostra que é provável que tenha sido uma experiência mesmo fora do corpo, não foi um sonho comum. E ela estava lá viva. E ela não admitia essa questão da morte. Então, realmente, né, é outro ponto de vista. E essas experiências que são assim relatadas nos ajudam a ir sedimentando a ideia. Não é uma ideia absurda, é uma ideia bastante fundamentada na lógica, apesar de ser extrafísica, né? Porque a lógica que vem da filosofia, existe o ramo da filosofia chamado extrafísica, metafísica, que é a consideração de que nós temos a dimensão espiritual também, né? Então, é uma coisa lógica, não é uma criação da nossa mente, não é uma mitologia, e quando vem acompanhada desses sonhos, dessas visões, né, experiências, a gente vê que faz sentido. Então, essa morte dela nos ensina muita coisa, né? Tanto a morte como o sonho que você teve, o retorno dela e a transformação que aquela morte causou na sua vida, porque foi como uma catapulta, né? Você foi catapultada assim, Isso. a partir daquela morte, você acordou para uma realidade Foi. que é a realidade espiritual, que até ali você não pensava naquilo, que uma pessoa muito jovem não pensa nisso, né? Pensa na vida, pensa em viver experiências, pensa em realizar sonhos, em se realizar como pessoa aqui nesse mundo, que era o caso de vocês, planejando aí fugir para ser artista no Rio de Janeiro, né? E é incrível, Paulo, que quando eu estou passando por algum momento difícil, algum perrengue, eu penso nela, eu converso com ela e eu logo tenho uma resposta, uma luz ou alguma coisa se dissipa aquilo tudo e me traz alguma resposta. Então eu acredito que a gente ainda está conectada, né? Com certeza. Nunca há essa desconexão, né? E tem algumas experiências suas, né, que confirmam essa questão da conexão, né, como aquela visão que você teve na cidade, né, que você foi, que você viu Isso. tudo conectado, dá essa ideia também. Mas vamos continuar aqui ainda, acompanhando o seu roteiro. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.